sobre mais um benefício que os deputados e parlamentares terão, a partir deste ano, de poderem despachar bagagem e utilizar o serviço de internet que é pago no avião com o dinheiro público, ou seja, ou pagar e ressarcir ou descontar da própria conta da Câmara dos Deputados. Como é que vocês avaliam mais esse privilégio, hein, Gustavo Segré? Uma vergonha. E vou justificar por vários ângulos. A primeira questão, eles viajam muito, mas viajam muito. Viajando muito, você passa a ser um passageiro frequente. Eu viajo pelo meu trabalho, sou passageiro frequente de várias companhias e adivinha, não tenho que pagar internet nenhum. Não pago internet. Por quê? O fato de ser passageiro frequente te habilita a que você possa ter internet nos voos que, obviamente, tem esse serviço disponível. Fora as milhas, né? Aí que está. Se eles podem usar recurso público para pagar uma mala despachada, que são R$135, ou uma internet que sai R$10, ou seja, um deputado, senador que ganha 40 mil, nós temos que pagar R$10 para ele usar uma internet. De um voo, de repente, de 2 horas. Pô, não dá para ficar 2 horas dormindo, lendo um livro ou alguma coisa? Não, temos que pagar. E a dúvida é essa exatamente que você colocou. E sempre me questionei. Por que se nós pagamos por essas passagens, não é feito através de todos aqueles que utilizam passagem pago por nós, de um banco de milhagens para permitir que pessoas que não têm possibilidade de viajar possam viajar com dinheiro nosso, porque estamos transferindo dinheiro através deles. E tenho certeza que cada um dos deputados, senadores e gente que viaja representando o governo, ele usa milha para ele e para a família dele. E está errado. Está tão errado a gente pagar por um serviço que ele poderia, é picuinha, R$10 a gente tem que pagar para um deputado, e depois, se eles com o nosso dinheiro utilizam uma passagem que dá créditos de milhas, essas milhas deveriam voltar para o povo que está pagando a passagem dele e não ficar para ele e a família dele. Agora, o Fábio Piperno, essa discussão também ela aconteceu de uma maneira meio atabalhoada, no sentido de não gerar o debate na opinião pública, né? Eles aprovaram, aí incluíram agora, fizeram um adendo depois a essa regra, aprovaram numa sexta-feira ali, foi um negócio meio assim, e de repente a gente tem, a partir de agora, então, essa possibilidade para os parlamentares. Mais uma, o que isso os distancia ainda mais da população que eles deveriam representar? Na verdade, isso não me surpreende, porque é mais um ato, mais uma ação do parlamentarismo de extorsão que a gente tem. Isso é indecente. A única coisa que me surpreende é, de alguma forma, o eleitor referendar isso tudo aí. Até porque essa gente não caiu de Marte, né? Ninguém caiu do céu lá. Eles todos foram eleitos. Então, o eleitor continua dando aval. Então, nesse sentido, eu não tenho, assim, a menor compaixão pelo sentimento do brasileiro. Quem pôs essa turma lá foi o eleitor brasileiro. Vários deles reeleitos há muito tempo. Então, eu não tenho esse olhar paternal de falar, puxa, coitadinhos do eleitor. Não, ele tem autonomia e tem a independência do seu voto para mudar isso aí. Agora, é mais um segmento que faz parte do Bolsa Elite. Toda semana agora a gente tem grandes reportagens em jornais, por exemplo, sobre salários extraordinariamente abusivos, por exemplo, de desembargadores. Os jornais publicaram no final de semana o que está acontecendo lá no Mato Grosso, por exemplo, né? Tem, enfim, desembargador ela ganhando mais de 200 mil por mês e fica por isso mesmo. Então, quem tem que tomar uma atitude em relação a isso é o eleitor. Não tem mais nenhum outro setor na sociedade que pode fazer algo. Ninguém vai chegar lá à força e acabar com esse tipo de privilégio. E repito o que eu sempre digo aqui, gosto tanto dos nossos parlamentares que defendo que eles tenham benefícios escandinavos e salários britânicos. Fala, Gani. Olha, eu me pergunto se R$40 mil mais os privilégios que eles têm não sejam suficientes, né? Por que você não usa lá do teu dinheiro
para pagar né, a bagagem, para pagar a internet. É um absurdo, é um escândalo. Agora, o que eu fico escandalizado é com o comportamento da sociedade brasileira que vê e que reclama com razão de todos esses privilégios, né, de políticos, de altos funcionários públicos e pede cada vez mais Estado para resolver os seus problemas. Olha a contradição. Quer dizer, você reclama do governo, você reclama da classe política, você reclama do excesso de privilégios e aí o que você quer? Mais Estado. Por que não defender mais capitalismo, menos Estado? Dado que o Estado não vai fazer um bom uso do seu dinheiro, então que o dinheiro fique para você. É tão simples quanto isso. Agora, Gustavo Segré, esses benefícios, eles são popularmente conhecidos como cotão. Eles têm o cotão lá na Câmara e ele varia de acordo com a distância do estado que esse deputado representa para a capital. Então, quanto mais distante, maior pode ser o uso desse benefício, que chega ali, tem limite máximo de pouco mais de R$50 mil por mês para o parlamentar. Então, além de tudo que ele ganha, ele tem acesso a esse benefício. Pense bem, né? Você ter um bom salário e, além de tudo, você ter, ainda depender do lugar onde você mora, acesso a um benefício mensal que possa chegar a R$50 mil. É o sistema feito para que ninguém de fora possa entrar e ninguém de dentro deva sair ou se preocupar com sair. Porque, além disso, esse quotão paga, por exemplo, o aluguel de um escritório na região de um deputado para ele fazer proselitismo eleitoral. Então, com nosso dinheiro, ele conseguiu se reeleger através do fundo eleitoral. A partir desse momento que ele se elegeu, passa a ter recursos através de emendas, que nós já discutimos aqui um monte de vezes, e recursos que são para que ele se perpetue no poder. E, além disso, temos, no passado recente, pessoas que compraram gasolina com esse cotão para dar 12 voltas à terra, me parece. Então, acha combustível para tamanha despesa. Me parece que deveria ter uma reforma eleitoral que permita, por exemplo, que a pessoa que menos utilize, tanto nos deputados quanto nos senadores, esse tipo de recursos, ou seja, está administrando com coerência e responsabilidade nosso dinheiro, ele possa ser reeleito automaticamente. Não precisa nem de ser eleição. O deputado, o senador, que menos recursos do Estado utilizou para sua função, ele pode ser reeleito automaticamente. E você vai ver como vai ter um monte de gente gastando menos. O que mostra que quando o dinheiro do outro, a gente gasta. Quando o dinheiro é nosso ou nos dá alguma coisa, a gente recua. Eu lembro muito, eu era adolescente e meu pai me falou uma vez uma coisa que eu guardo até hoje. Se você for convidado para um jantar, você escolhe o vinho dependendo de quem paga ou você escolhe o vinho independente de quem paga? E a resposta é, não interessa quem paga, eu vou escolher o mesmo vinho. Porque se eu escolho um vinho mais caro porque você, Evandro, vai pagar a conta, eu não tenho valores. Isso que nós precisamos dos nossos deputados e senadores. Um pouquinho mais de valores. E não estou falando de valores monetários, estou falando de valores morais. Agora, o Piperno, tem um número que mostra também que ao longo do último ano foram utilizados 227 milhões de reais desse cotão, 35 milhões apenas para passagens aéreas. Foi o que os parlamentares gastaram agora nesse último ano com essas viagens aí para as suas regiões eleitorais, digamos assim. Eu nem vou chamar de voo da alegria, isso é quase que um congestionamento no céu. Agora, eu recomendo um livro de economia que fez muito sucesso, faz muito sucesso, que é O Porquê as Nações Fracassam, de dois autores que receberam agora em 2024 o Prêmio Nobel de Economia, o Daron Acemoglu e o James Robinson. E aí eles explicam o seguinte: há sociedades que constroem instituições inclusivas e há sociedades com instituições extrativas. O que significa isso? As inclusivas, como diz a palavra, inclui lá todo mundo e tal, ou seja, elas fomentam a maior participação. As extrativistas são aquelas sociedades nas quais a sociedade toda trabalha para suas elites, entre outras coisas. Aqui no Brasil, a gente tem tipicamente uma sociedade extrativista, ou seja, a gente trabalha para essa gente. Exatamente.